quero dizer aos estudantes que estão me assistindo e aos meus alunos que eu estou com muitas saudades. Eu espero que vocês estejam se reinventando nesse período de quarentena e que venhamos aprender muito português nos meses que seguem pela frente. E vamos aprender português de uma maneira simples, fácil e objetiva. Bom, o assunto da nossa aula de hoje, então, é análise sintática, aprendendo de um jeito fácil com o prof. Raquel. Primeira coisa que vocês têm é saber diferenciar frase, oração e período. Então, frase é a sentença que contém sentido completo, podendo ou não ter verbo. A frase verbal, então, ela já diz, frase verbal, ela contém um verbo. Olá, eu estou bem. Então, estou é o verbo da frase conjugado na primeira pessoa, eu estou. Frase nominal, se a outra contém verbo, logo frase nominal é aquela que não contém verbo. Tudo ótimo? Não contém verbo. Oração é a sentença em que o seu sentido gira em torno de um verbo. Vejam, hoje estudamos muitas questões do vestibular. Vejam que muitas questões do vestibular está se referindo ao verbo estudamos. Olha a ênfase que tem o verbo aí na oração. Então, essa é a diferença. Só existe análise sintática se tivermos o verbo. Então, dentro da análise sintática, o verbo vai ter uma função muito importante. A nossa próxima lâmina, que hoje nós vamos aprender sobre sujeito e seus tipos e predicado e seus tipos. Então, sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente a um verbo. Exemplo, o navio quebrou no porto. O sujeito é sobre quem eu estou falando. Então, quando eu digo o navio quebrou no porto, o que quebrou no porto? O navio. Então, o navio é o sujeito da frase. Aí nós temos os tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples. Ele contém um único núcleo. O que é o núcleo do sujeito? A palavrinha mais importante. O que a prof. Falou para vocês? O navio quebrou no porto. Sujeito da frase, o navio. Se o navio é o sujeito, qual é a palavrinha mais importante? O ou navio? Navio é a palavrinha mais importante. Então, isso se chama núcleo do sujeito. Veja um exemplo. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Sujeito simples, as vacas malhadas. Qual é a palavrinha mais importante? As malhadas ou vacas? Vacas é a palavrinha mais importante. Então, nós temos aqui, vacas é o núcleo do sujeito e nós temos um sujeito simples. Porque quantos núcleos eu tenho? Apenas um núcleo. Então, cuidem isso. Para ser sujeito simples, eu tenho que ter apenas um núcleo. Sujeito composto. Bom, se sujeito simples eu só tinha um núcleo, logo, sujeito composto eu vou ter dois ou mais núcleos. Vejam. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. As vacas malhadas e os bois pretos é sobre quem eu estou falando. Então, logo, isso é o sujeito Perdão, aqui uma correção. Sujeito simples não, sujeito composto aqui na lâmina. Lá no ambiente de vocês, no Classroom, vai estar corrigido. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Por que aqui é um sujeito composto? Porque eu tenho dois núcleos, que é vacas e bois, né? Malhadas e pretos não é o nome mais importante. O mais importante é vacas e bois. Vamos para a próxima lâmina. Continuação dos tipos de sujeito, tá? Eu ainda tenho o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. O que é o sujeito oculto? Ele não está expresso na oração e ele sempre ocorre entre primeira e segundas pessoas. Lembrando, o que é pessoas, prof? Eu, quando eu conjugo o verbo amar, o que eu uso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, a gente tem que se lembrar desse aprendizado que vocês já começam a aprender lá no final das séries iniciais. Então, estamos felizes com a aprovação de todos. Qual a pergunta que a gente tem que fazer? Quem estamos felizes? Resposta. Quem será a pessoa que está oculta ao verbo estamos? Como é que a gente conjuga o verbo estar? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos. Aí, lembrem, nós é a primeira pessoa do
plural. Eu, tu, ele, primeira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou ela, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Para eu ter um sujeito oculto, eu preciso estar entre primeira ou segunda pessoa, e cuidado com isso, que é onde dá mais confusão entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Então, sujeito oculto é aquele que ocorre entre eu e tu, nós e vós, e ele não aparece na frase. Então, eu tenho que olhar para o verbo e ver qual é a pessoa que está implícita. Aqui eu teria estamos, quem está? Nós. Nós estamos. E o nós seria a primeira pessoa do plural, ok? Vamos para o próximo, então. Sujeito indeterminado. Se antes eu usava eu e tu, nós e vós, o que sobrou para mim? Terceira pessoa, ele ou eles, tanto do singular quanto do plural. Sujeito indeterminado não pode ou não se quer explicitar o sujeito. O verbo está na terceira pessoa e não se pode determinar o sujeito. Batem a porta. Quem? Quem batem a porta? Resposta se eu fosse conjugar o verbo bater. Eu bato, tu bates, ele bate. Nós batemos, vós bateis, eles batem. Então, eles eu tenho terceira pessoa do plural, ok? Então, lembrando de novo, sujeito oculto, ele não aparece na frase eu e tu, nós e vós. Olhamos para o verbo e vemos qual é a pessoa que está implícita. Sujeito indeterminado também. Eu olho para o verbo, lembrando que sintaxe, o segredo está olhar para o verbo. Batem a porta. Quem bate? Eles. Então, se eu tenho terceira pessoa, eu só posso ter sujeito indeterminado. Outro caso que ocorre é assim, ó. Precisa-se de livros usados. Não está determinando quem precisa dos livros usados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, eu tenho um pronome oblíquo, que é o se. O que é pronome oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo. Então, se é um pronome oblíquo, quando eu tenho verbo mais pronome mais preposição, e o de é preposição, e a gente já vai relembrar em seguida o que é preposição. Quando eu tenho esse esquema de verbo, mais pronome ser, mais preposição, então eu também vou ter um sujeito indeterminado. Vamos para a próxima lâmina. Então, agora nós vamos aprender sobre predicado e seus tipos. O que é predicado? É tudo que se diz do sujeito, inclusive o verbo, faz parte do predicado. Exemplo, os estudantes tiraram boa nota na prova, né? Então, tiraram boa nota na prova é uma informação que eu estou me referindo aos estudantes. Então, quando eu tenho os estudantes, eu tenho sujeito. Tiraram boa nota da prova, tiraram já o verbo, vai tudo para lá, e eu tenho um predicado. E os predicados, eles se dividem em três tipos: verbal, nominal e verbo nominal, que a gente vai ver agora. Predicado nominal é aquele que usa o verbo de ligação. Veja os verbos de ligação. Isso vocês podem fazer um esqueminha no caderno, para não esquecer. Ser, estar, andar, continuar, permanecer, parecer, ficar e continuar. Aqui vocês têm verbo de ligação. Como que os verbos de ligação eles vão aparecer na frase? Eles aparecem conjugado. Como é que eu conjugo o verbo ser? Lembrando que ele é um verbo irregular. Eu sou, tu és, ele é. E normalmente vocês vão ter, tanto nos testes, nas avaliações, muitas frases assim com esse é no meio, né? Então, vocês sabem que quando encontrar esse é lá no meio, opa, eu tenho um predicado nominal, porque o é vem do verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação. Mas cuidado com os outros verbos também, parecer, permanecer, o ficar, que aparece muito. Então, é importante que vocês decorem essa listinha curta aqui de verbos, ok? Então, eu olho um exemplo. Prof. Raquel é feliz. Qual é o sujeito da frase? Prof. Raquel. É feliz é o meu predicado. Mas veja, no meu predicado apareceu um verbo de ligação. Se aparecer um verbo de ligação, eu não preciso de análise nenhuma mais. Eu já sei que o meu predicado é nominal. Apenas no predicado nominal é que eu vou encontrar o verbo de ligação.
Predicado verbal é o predicado que usa um verbo de ação, ou seja, qualquer verbo que não seja verbo de ligação. E eu não vou ter nenhuma característica falando especificamente do sujeito nem do objeto. E o objeto a gente vai ver mais adiante. Por exemplo, os guris da 9-1 brincavam de esconde-esconde. Sujeito da frase, os guris da 9-1, sujeito simples. Brincavam de esconde-esconde, vejam, brincavam, não está na lista, não é verbo de ligação. Brincavam de esconde-esconde, eu só estou fornecendo uma informação. Brincavam é verbo de ação, então logo vou ter um predicado verbal. E o terceiro e último tipo de predicado, que é o predicado nominal, é o predicado que usa um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Por exemplo, Eric pulou feliz na cama elástica. Qual é o meu sujeito? Eric. Pulou feliz na cama elástica é o meu predicado. Mas olha só o que eu tenho depois do verbo pulou feliz. Só um pouquinho. Feliz. Quem é que pulou feliz? Não foi o Eric? Então, feliz, a gente pode imaginar uma flechinha para cá. Feliz seria o meu predicado. Ó, feliz seria uma característica do sujeito. Ó, verbo de ação mais característica do sujeito. Verbo de ação é o pulou, que não é verbo de ligação. Feliz é uma característica do sujeito Eric, então logo eu vou ter um predicado verbo nominal, porque eu tenho verbo de ação e tenho característica do sujeito. E tá pronta a nossa aula de hoje, que essa é a parte mais importante da sintaxe. Nas próximas aulas nós vamos aprender sobre a adjunta nominal, adjunta adverbial, objeto direto, objeto indireto. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Então é bastante simples e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E se você gostou, convido vocês para que vocês vão lá no YouTube da Prof, no meu canal, assistam a nossa videoaula e cliquem em gostei. Um abraço e até a próxima aula.